Olá, bem-vindo à Rádio ViaPrev, o seu podcast com informações previdenciárias. No programa de hoje vamos falar sobre as pessoas com deficiência e direitos previdenciários. Segundo o projeto AT Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988 foi adotada a expressão pessoa portadora de deficiência, atualmente com base na CDPD, Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. Adotou-se a nomenclatura pessoas com deficiência, entendendo que é a pessoa que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, conforme atualizado no Brasil através da Emenda Constitucional. Eu sou Maura Âmbar e para a conversa de hoje temos conosco Laila Storari, que é deficiente físico com patologia ou tipo de deficiência, distrofia muscular de cinturas. Ela é psicóloga e pós-graduanda em psicologia humanista com abordagem centrada na pessoa, voluntária no Centro de Referência LGBTQIA+, de Campinas, com foco de atendimento na população LGBTQIA+. Temos conosco também a equipe que presta serviço para a ViaPrev, a especialista em benefício de prestação continuada, BPC, a Laís Jeremias, e o advogado previdenciário Gabriel Macedônio. É muito bom ter vocês aqui. Laila, eu gostaria de começar com você. Seja muito bem-vinda à Rádio ViaPrev. Oi, Maura. Obrigada. Prazer ter sido convidada para falar com vocês na Rádio ViaPrev. E podemos começar. Muito obrigada, pessoal que está ouvindo, e pelo convite também. Eu que agradeço. Laís, seja bem-vinda mais uma vez. A Laís que tem uma entrevista muito interessante aqui com a gente sobre benefício de prestação continuada ao idoso, o BPC ao idoso. E hoje vamos falar sobre o BPC ao deficiente, não é, Laís? Isso mesmo, Maura. Obrigada pela oportunidade, mais uma vez. É bom estar de volta com vocês aqui da rádio e com os nossos ouvintes também. Muito bom. E também temos a presença do advogado previdenciário, consultor da ViaPrev, o Gabriel Macedônio. Seja bem-vindo, Gabriel. Oi, Maura. Muito obrigado. Laís, sempre bom estar encontrando vocês. Agora com a nossa convidada, Laila. Obrigado pela presença e vamos bater um papo aí. Muito bom, é isso aí. Vamos colocar a conversa em dia, né? E eu agradeço muito a presença de vocês. Laila, eu gostaria de ouvir de você sobre a realidade da pessoa com deficiência no Brasil. Conta um pouco pra gente sobre você, sobre como você vivencia essa realidade. Bom, eu posso começar falando um pouco pautado no meu ano passado, em 2019, que foi meu último ano de faculdade, pela rotina. Eu cursava psicologia, estava no último ano da faculdade. Eu vou começar falando do dia a dia para dar um jeito de entender um contexto, tá? Tá bom. E eu sou registrada, com carteira assinada, eu trabalho em um hospital e por conta da distrofia eu caía muito, aliás, eu caio muito, mas por conta da rotina que eu tinha, eu caía muito mais, me machucava e volta e meia eu afastava pelo INSS, aí voltava, mas eu poderia dizer que ano passado foi a maior loucura de toda a minha vida, Eu tinha uma rotina, vamos colocar, de uma pessoa com uma saúde 100%, acordava de manhã, ia trabalhar nesse emprego, horário comercial, depois ia para a faculdade, ou então os estágios. E a distrofia muscular, ela traz uma certa fadiga, sabe? Porque ela enfraquece a musculatura, então imagino eu que o esforço que eu faço é muito maior que uma pessoa que não tem distrofia. E o cansaço muscular e a fraqueza, a fadiga, ia aumentando conforme eu ia levando, colocar entre aspas, essa rotina de uma pessoa, entre aspas, normal, Então, eu precisava, chegou um ponto do meu emprego, desse emprego que eu estou afastada no momento por conta da distrofia, em que não havia um banheiro adaptado no prédio que eu ficava, só no prédio da frente,
E, assim, eu trabalhava com o público, então eu falava bastante, eu bebia água e dava vontade de ir no banheiro, né? Então, para eu levantar do banheiro, eu tinha que ligar para as minhas amigas, meus colegas de trabalho me levantarem da cadeira, porque eu não conseguia mais levantar, e me levarem até o banheiro. Aí no banheiro eu conseguia levantar do sanitário, tudo bem. Aí eu voltava e assim ia, toda vez que eu tinha vontade de ir no banheiro. Nos dias que eu tinha estágio, que eu fazia o estágio no CR, que é o estágio voluntário, e o estágio obrigatório da faculdade. Então, eram 2 estágios. Na faculdade, os monitores e supervisores me tiravam do carro, porque eu não consigo mais levantar do carro. E eu atendia, na hora que acabava o atendimento, eu ligava para a recepção e o pessoal ia lá e me ajudava a levantar da cadeira novamente. E no CR, a mesma coisa. A recepcionista me tirava do carro e depois me levantava da poltrona. Já aconteceu até de paciente precisar me ajudar, né? E para mim foi sendo uma desconstrução, né? Porque são pessoas rolando no meu corpo, né? Bem complicado, assim. E aí, de noite, ia para a faculdade. Na faculdade era a mesma coisa. Engraçado que eu tinha 2 grupos, né? Aliás, ainda tenho 2 grupos na faculdade com grupos de amigos, e nesses grupos eu mandava nos 2, gente, cheguei, nos 2. E aí o pessoal ia até o carro, me levantava do carro, ia comigo até a sala, ou se eu quisesse ir no banheiro, eles iam comigo até a porta do banheiro, até a cantina, etc. E na aula, a mesma coisa. Eles me levantavam da cadeira, então eu sempre precisando de uma ajuda para levantar e tudo mais. Mas falar que uma pessoa com deficiência, no meu caso, pautado na minha experiência de vida, assim, eu busco me adaptar mais para ter independência, depender cada vez menos das pessoas, né? Como a distrofia é uma doença degenerativa, é complicado eu contar muito com o futuro, então eu vou adaptando a maneira que eu consigo lidando com as coisas. Igual essa questão de relar no meu corpo. Eram pessoas que eu confiava e tinha intimidade dessa questão de relar, porque relar é uma coisa muito invasiva, né? Essa questão de relar no corpo, abraçar, levantar, que é o que tem que fazer para me levantar. E, assim, eu posso dizer que para lidar com todo esse contexto que eu tô falando para vocês, imagina que no meio disso tudo, eu cansada, dormia pouco, estudava, era muito esforço para mim, nisso tudo eu caía muito, né? Tanto que eu tô no estágio da distrofia que eu já não tenho mais a reação de pôr a mão na frente na hora que cai, que é aquele reflexo básico de tampar o rosto. Eu caio tipo um pedaço de madeira, assim, falar a verdade. E eu tava machucando muito o rosto, né? E aí é uma coisa que já entra na autoestima. Eu machucava muito o rosto, tem umas 3 cicatrizes no queixo por conta desses tombos. Então, ali, quando eu vi que estava prejudicando muito, muito, muito mesmo minha saúde, eu faço acompanhamento na Unicamp, aqui em Campinas, no Hospital das Clínicas, e expliquei para eles como estava afetando na minha rotina de uma maneira muito negativa, a ponto de me machucar sério mesmo, porque como eu não tenho mais não tenho mais o reflexo de colocar a mão na frente, eu estava caindo literalmente de boca no chão, né? Me machucando sério. E eu expliquei para eles toda a situação e eles me afastaram. Eu estou afastada pelo INSS, fui afastada pela Unicamp para, digamos, ter uma qualidade de vida melhor, né? E quanto à rotina mais pessoal, assim, aqui na minha casa, minha família me ajuda com o que eu preciso. Minha cama é alta, tem barra de apoio no banheiro, banheiro adaptado. Então, sempre buscando ser mais independente possível, né? E, inclusive, agora, nesse momento, todo esse contexto de pandemia, pelo fato de ser psicóloga e precisar de um espaço para atender, eu divido o quarto com o meu irmão. Então, nós decidimos procurar um apartamento só para eu e ele morarmos no apartamento e termos nosso próprio espaço. E é um belíssimo passo, né? Sair de casa, só ter o meu irmão para me ajudar. Ele é homem, aí tem toda aquela estigma, né, de homem.
tudo mais, mas ele super me ajuda numa boa. Então, assim, eu diria que a rede de apoio para pessoas com deficiência, tanto quanto para pessoas que não têm deficiência, também é algo muito relevante e importante para conseguir seguir, sabe? Então, assim, agradeço demais a minha rede de apoio, demais, professores, amigos, família, etc. Né? E assim, com todo esse contexto, eles me acompanhando, eles acabavam reparando, isso é legal vou falar isso agora, porque eles acabavam reparando em coisas que pessoas que não têm deficiência não costumam reparar. Por exemplo, uma calçada rebaixada, um banheiro adaptado, uma barra de apoio, uma fila preferencial. Então, esse tipo de coisa que fala, nossa, se aqui não tivesse essa guia rebaixada, você não ia conseguir passar sozinha, né? Eu falo, não, porque eu não consigo mais erguer nem o pé para ter apoio e força na perna para impulsionar o corpo para subir numa calçada, por exemplo, né? Então, o fato de ser deficiente, ter sempre essas pessoas comigo, faz com que eu tenha uma certa visibilidade, traga uma certa visibilidade para pessoas com deficiência física, que é o meu caso, né? Para eles verem como faz uma super diferença uma rampa, o banheiro adaptado, as barras de apoio, as filas preferenciais e tudo mais, né? Eu acho que é mais isso. Entendi. Bom, é um panorama que, para quem não tem deficiência, nem imagina toda essa realidade e o quanto faz diferença, né? Uma barra de apoio, um banheiro adaptado. E isso porque a Laila trouxe aqui a realidade exclusiva dela, né? De distrofia muscular de cintura. A gente vai conversar sobre outras realidades também. Então, desde já, muito obrigado, Laila, porque é uma realidade que nem todo mundo tem coragem também de expor, né? São situações muito particulares e eu agradeço de verdade você ter essa coragem para colaborar com o próximo, inclusive, para que os outros entendam, né, as necessidades da pessoa com deficiência e também para que a gente consiga cada vez mais o apoio popular, né, às políticas públicas e tudo que precisa para melhorar a vida da pessoa com deficiência. Então, desde já, muito obrigada por tudo que você trouxe para a gente, tá bom? Eu queria falar agora com a Laís pelo seguinte. Laís, você que trabalha diretamente com o benefício para a pessoa com deficiência, né? O benefício do INSS. Conta pra gente, qual que é o perfil dessas pessoas? Além da deficiência, são jovens, adultos, crianças? A pessoa que trabalha também tem direito a um benefício? Como que funciona? Bom, esse benefício, né, a gente conhece ele, eu sempre falo isso, né, como LOAS, né, mas o nome dele é Benefício de Prestação Continuada, né, para pessoas com deficiência, e, como você perguntou, pode ser pessoas de qualquer idade, né, então desde um bebê até uma pessoa idosa podem, né, solicitar esse benefício, lógico, né, com um representante, no caso de um menor de idade, né, mas o importante é que essa pessoa ela deve apresentar impedimentos de longo prazo, né? Ou seja, aquela deficiência ela deve impossibilitar a participação na sociedade nas mesmas condições de igualdade das demais pessoas, né? Isso é avaliado pelo INSS através da perícia médica e também através da avaliação social, né? Conversa com assistente social. E aí você me perguntou, né? Quem trabalha tem direito ao benefício? Não, né? Ele é um benefício para pessoas de baixa renda, né? Então, pessoas que ali o grupo familiar delas, a soma dessa renda, seja ali no mínimo de 1/4 de um salário mínimo. Então, até 1/4 do salário mínimo dá para essas pessoas solicitarem o benefício. Certo, então tem um cálculo para ser feito, é bem específico, né? Para a população de baixa renda conseguir acessar esse benefício, é isso? Exatamente, é feita uma análise, né, da família,
do grupo familiar, da composição, né, da renda dessas pessoas, para poder chegar nesse, ver se a pessoa supre, né, esse requisito relacionado à renda, né? Entendi. Bom, a gente vai voltar a falar um pouquinho mais sobre isso. Eu queria trazer, então, o Gabriel, né, que quanto ao direito previdenciário, Gabriel, como você vê o cumprimento desses direitos no Brasil? Imagino que tem casos que só se resolvem em âmbito judicial. É assim que acontece? Então Maura, a gente tem que partir da definição que você trouxe no começo do programa, que foi estipulado na Convenção de Nova York, como a gente conhece, isso, acho que, se eu não me engano, em 2005. E a partir dali fez-se um marco histórico dessa nova, de tratar a questão da deficiência com a complexidade que ela merece, né? E no Brasil isso foi recepcionado também tardiamente, em torno de 7 anos depois, em 2013, que saiu a lei da aposentadoria da pessoa com deficiência, e em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vieram justamente trazer as diretrizes que essa Convenção de Nova York estipulou, né? E o que eu acho primordial aqui para entrar no assunto é que ela trouxe a diferenciação do que é deficiência e do que é incapacidade. Acho que isso é o maior marco que foi feito em termos legais, né? Em termos do direito previdenciário em si, eu não vejo um tratamento muito diferente do INSS e no judiciário. Eu vejo que ambos implementaram as medidas que eram necessárias. E eu chamo a atenção aqui, quando você fala da definição que trouxe a ONU, a convenção que foi feita em Nova York, eles falam em barreiras, né? Eles não falam em incapacidade da pessoa, eles falam em barreiras muitas vezes externas, e que a pessoa, por alguma limitação ou alguma questão específica, não consegue ultrapassar, ou tem mais dificuldade de ultrapassagem. E isso é fundamental. Por quê? Porque agora a pessoa com deficiência, ela não se limita só à perícia médica, é uma questão meramente patológica. É muito mais complexo do que isso. Então, a avaliação social que a Laís comentou, em que ela trabalha muito com isso, inclusive, eu vejo como uma questão muito interessante, talvez mais importante até que uma simples perícia médica. Então, hoje é obrigatório passar por uma avaliação social, além de uma perícia médica, isso tanto em âmbito administrativo, no INSS, quanto no Poder Judiciário. Eu acho que isso é muito importante, porque não é uma questão de avaliar se a pessoa é incapaz e outra precisa tomar as decisões por ele, que era muito comum antigamente. Antigamente, né, eu falo, é recente isso, 2015, foi ontem, né, em termos históricos, isso é muito demorou-se para reconhecer essa questão de tratar a pessoa com deficiência não como uma pessoa que não tem a sua autonomia, a sua individualidade, que tem que ter a decisão tomada por outras, né, que ela tem só dificuldades talvez maiores que pessoas que não possuem alguma deficiência específica, mas que tem toda a autonomia da vontade, que interage, né, esse termo interação, interacionismo, acho que representa muito isso. Então, a dificuldade na interação com o meio social, psíquico, físico, que seja, e é isso que, a partir desse ângulo, que a gente tem que ver, e que a Convenção cravou, e a Constituição Nacional recepcionou a legislação, e a gente vem trabalhando essas ideias, né? Então, da minha parte, no campo judiciário, eu vejo que as leis se adaptaram, os procedimentos também se adaptaram, claro, daquele jeito do Brasil, né? Devagar e sempre, com os seus percalços, mas foi um marco muito importante, eu acredito. E é isso, acho que é por aí que tem que caminhar, né? E aí, quando a gente olha desse ponto de vista, a gente acaba criando um meio mais favorável para todo ser humano. Eu acho que é por aí que a gente tem que caminhar e vem acontecendo. Entendi. Quando você fala
dessa melhoria de entendimento em relação à pessoa com deficiência, né? Não só a patológica, mas o que pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas. Isso humaniza a situação, não é verdade? Exatamente. É justamente essa a questão. Não é uma questão de incapacidade, de invalidez. É claro que uma pessoa com deficiência, como a Laila narrou, ela está afastada pelo INSS, porque no momento está incapacitada total e temporariamente, mas não significa que ela está inválida pela deficiência ali. Não é essa a questão. Ela tem autonomia, tem individualidade que deve ser respeitada, né? Então, é justamente fazer essa separação que é importante, né? Porque, ao meu ver, é uma questão até discriminatória da pessoa com deficiência. Então, a gente precisamos evoluir nesse sentido, tanto dentro das nossas cabeças, mas também do nosso meio, né? A gente precisa fornecer meios mais acessíveis, meios mais... de forma a diminuir essas barreiras, né? Ótimo. E por falar na questão do preconceito, né, em toda essa falta de visão que muitas vezes a gente tem sobre o outro, Laila, além de toda a realidade que você nos trouxe, eu gostaria da sua colaboração explicando para a gente sobre o capacitismo. Você falava nos bastidores que tem muitas práticas que as pessoas que não são pessoas com deficiência fazem achando que estão exaltando a pessoa com deficiência, a tratam como herói, mas parece que não é o melhor caminho. Conta pra gente, o que é o capacitismo? Bom, começando pelo que você falou, o capacitismo é basicamente isso, transformar a pessoa com deficiência. Vou tentar ilustrar de uma maneira que eu vejo muito acontecendo assim perto de mim. Sabe aqueles vídeos que chegam com uma musiquinha de fundo falando você é saudável e olha o que essa pessoa aqui, olha a maneira que essa pessoa vive, olha o que essa pessoa tem, ou no caso de não tem, sei lá, um braço, uma perna, uma mão, um dedo, tanto faz. Olha o que essa pessoa tem ou não tem e tá fazendo mais do que você, sabe? Essa questão de se comparar. E é engraçado falar sobre capacitismo, porque eu que sou deficiente, eu descobri há pouco tempo que era isso, sabe? Eu já passei muito por isso na minha vida, muito, muito, muito mesmo, né? Então, eu acho que a melhor maneira de ilustrar é essa, quando você quer comparar, ou então quando você fala que tem deficiência, no caso eu falo que eu tenho deficiência, aí a pessoa fala assim, nossa, mas... E daí já muda o tom de voz, sabe? Já começa a falar de um jeito com dó, assim, com um tom mais de dó. Aí eu falo, sou psicóloga. Nossa, você é psicóloga, mas como? Poxa, eu tenho uma deficiência física, minha deficiência não perpetua além disso, né? Meu psicológico tá ok, faço minha psicoterapia para lidar com os problemas pessoais, tudo bem. Então, eu acho que o capacitismo... Aliás, e é interessante também que isso eu li aqui no que você me mandou e percebendo num contexto geral, é algo de fato sim muito velado, né? E as pessoas fazem sem perceber, é meio que automático muitas vezes as pessoas fazerem sem perceber isso. E pelo menos comigo, acontecer comigo de falar algo, nossa, mas você é deficiente, ou então alguém me comparar com uma pessoa que não tem deficiência, que também já aconteceu, falar lá, tem uma faculdade completa, você aí tem sua saúde 100% e nunca fez nada, tá? Tem só ensino médio. Então, eu acho que assim, o capacitismo é isso, sabe? Comparar. Então, acho que o mais importante é respeitar a subjetividade de cada um, independente se a pessoa tem deficiência ou não, e comparar é algo muito cruel. Cada um tem a vida de um jeito, cada um foi criado de um jeito, cada um tem sua psique de um jeito, cada um tem sua forma física, sua saúde de um jeito. Então é muito cruel comparar, independente da situação, sabe? Então acho que para ilustrar o capacitismo, esse exemplo de vídeo que chega bastante é algo muito válido. Não sei se ficou bem explicado, aí você me fala. Não, deu para entender. E tem alguns exemplos também que a gente estava conversando, que o pessoal do site HandTalk
que é um aplicativo para surdos, né? Eles fizeram uma matéria muito boa sobre capacitismo, que fala quando é capacitismo quando, né? Você diz eu sou normal, né? Como se o outro não fosse normal. Quando te tratam feito criança devido à sua deficiência, mas você já é adulto. Então, né, isso que você falou de mudar o tom de voz, de te tratar como criança, quando você espera que a pessoa com deficiência sempre tenha algo nobre a ensinar, como se ela tivesse uma lição de vida. Exatamente, como se a nossa vida fosse uma lição de vida para as outras pessoas que não têm deficiência. E quando você fala que trabalha, as pessoas estranham também, né? Nossa, mas você trabalha, né? Quando é possível, sim, por que não, né? Fala, Gabriel. Não, é uma inversão de valores muito grande, né? Aquela coisa de superação, né? Não é essa a questão. Somos seres humanos, de acordo com as suas capacidades e possibilidades. E é natural, não é uma questão de usar de exemplo para, sabe, se ela consegue, porque você não. Ora, não é essa a questão, né? É uma questão de nós termos que fornecer o meio adequado para a pessoa poder enfrentar todas essas barreiras. É interessante esse termo, eu não o conhecia, mas vocês falando, a gente começa a associar diversos episódios do dia a dia, né? E veio aquele vídeo, superação, né? Que aparece a pessoa. E realmente, isso deve ser uma coisa que não se desumaniza, né, a pessoa, não é? Exatamente. Por trás da deficiência existe uma pessoa, né? E esses vídeos parece que focam só na deficiência e não na pessoa. Inclusive, eu sigo no Instagram a página do Não Somos Invisíveis e também do Nanismo Brasil, que é Nanismo BR, que trata justamente das questões da pessoa com nanismo. E as demandas que cada situação oferece, a gente precisa conhecer para saber como tratar. Por exemplo, na página Não Somos Invisíveis, e também no Nanismo Brasil, eles tratam a questão do nome. Porque muita gente se refere à pessoa com nanismo como o anãozinho, a anã, e não fala o nome da pessoa. E aí eles estão com uma campanha justamente pedindo, pergunta meu nome. Não me chama de anãozinho, porque anãozinho faz menção à Branca de Neve, faz menção a essa questão né, fantástica, e eu sou uma pessoa que eu estou aqui. Então fica o convite para você conhecer as muitas deficiências e aprender a tratar, né, como que é essa questão. Né? Até recentemente a Regina Casé fez um vídeo falando da filha dela, né, que é surda, e que as pessoas chegam e falam alto do lado, como se entendessem qual que é a situação, né, da surdez, que é a realidade dela. E ela ensina um pouco sobre capacitismo, sobre como a gente se relacionar com a pessoa que é surda. Né? Então é muito importante que a gente dê esse passo e comece a entender a deficiência do outro para saber tratar, para saber lidar de forma a ter empatia pelo outro, né? A promover uma melhora na vida do outro, a promover uma forma de convivência mais agradável. Então, eu queria pedir para a Laís falar para a gente, inclusive até para a gente entender quais são as principais deficiências que você vê sendo atendidas pelo benefício do INSS. Laís, conta para a gente. Olha, Maura, eu acho que o importante aqui, eu queria até deixar isso claro, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Que a gente, normalmente, né? Eu digo assim, por mim, quando eu comecei a trabalhar com essa questão do benefício, o LOAS, principalmente quando chegava no LOAS para pessoa com deficiência, eu sempre pensava, mas eu não tô vendo nada, né? É uma coisa que eu pensava, então não tem direito, né? E é o que normalmente a gente pensa, se você escuta que uma pessoa recebe um benefício, né? Eu recebo um LOAS, né? Para a pessoa com deficiência. E aí você pensa, mas eu não tô vendo nada, me parece uma pessoa saudável. Então, eu sempre gosto de ressaltar isso, porque foi um aprendizado meu,
e que eu passo para as pessoas quando a gente atende, né? Que eu vou citar aqui alguns exemplos de casos que a gente já viu e vê, né, que são muito importantes, como o caso da esquizofrenia, né, o caso da depressão, né, tem a hepatite C, AIDS, pessoas que têm problemas cardíacos, né, varizes, os diversos tipos de câncer, né, dependência química, e essa aqui é uma que muitas pessoas pensam que não entra, né? E nós, como sociedade, também temos que mudar nosso pensamento em relação a isso. Então, a hidrocefalia, né? Paralisia infantil, obesidade, né? Os transtornos do espectro autista, a acondroplasia, que, como você citou, é um tipo mais comum de nanismo, e assim vai. Eu citei aqui alguns exemplos que a gente não tem costume de relacionar a um benefício, a um direito, na verdade, um benefício, mas que eu já vi, né, já acompanhei outros casos de concessão. Porque como o Gabriel citou até na fala dele, né, o importante é quanto essa deficiência impede a pessoa de conviver na sociedade em condição de igualdade com as demais pessoas, né? Então, se ela tem uma deficiência que a impede, né, e não importa qual seja, ela comprovando isso através da documentação médica, então ela tem o direito sim. Então, né, eu sempre incentivo não descartar o seu caso, porque é uma coisa simples ou é uma coisa pequena, como a Laila também falou, né, a questão da comparação, isso também é perigoso nesses casos, porque às vezes a pessoa se compara, mas a minha deficiência é tão pequena comparado com a da outra pessoa, mas não, aquilo na sua realidade te impede de ter uma qualidade de vida, né, de viver bem, né, então o benefício vem realmente para deixar aí mais igualitário, digamos assim. Então eu sempre acho bom reforçar, porque eu sou uma grande defensora desse benefício e da transformação que ele traz também para as pessoas, né? Bom, você deve ter visto muitas vezes o antes e o depois do benefício, né? Tem algum caso que você quer trazer para a gente? Olha, eu já vi tantos casos, assim, né, de pessoas que chegam sem ter o que comer, na verdade, né? A questão que eu tô falando do LOAS, né, que é um benefício para pessoas, né, de baixa renda. Então, a pessoa chega aqui numa condição e ela acha que ela não tem, porque é uma coisa importante, a pessoa vem e fala, eu nunca contribuí, ou eu não pago INSS, porque eu não tenho condições. E aí você dar essa notícia para a pessoa e acompanhar, né, todo esse protocolo que é feito e ajudar ela a questão da perícia médica, da avaliação e depois ter a concessão desse benefício. E por ter perícia e avaliação, né, normalmente ele demora um pouquinho mais. Então, quando ele sai, a pessoa já tem até um valor de atrasados para receber, a diferença que a pessoa faz, já escutei, ai meu Deus, vou pagar minhas contas, vou conseguir pagar meu aluguel que está não sei quantos tempos atrasado, né? Já teve casos de pessoas que estavam quase sendo despejadas, conseguir acertar o aluguel, né, e permanecer na casa. Então, assim, é um salário mínimo que, às vezes, a gente fala, um salário mínimo é pouco, né? Mas é pouco para quem, né? Assim, para quem não tem nada, né? Essa pessoa chega aqui sem condições nenhuma e aí, com o salário mínimo, você vê a mudança que faz, né? Então, eu não tenho um exemplo, assim, mas são muitos casos que a gente vê essa mudança, essa transformação. Entendi. Eu me recordo de um caso que você me contou, inclusive, aqui trazendo à tona justamente para que as pessoas tenham noção de que é muito diverso, né? De uma mãe que ela era diarista e tinha um filho autista e ela não conseguia manter mais a frequência das faxinas que ela pegava porque ela tinha que cuidar do filho, ou seja, o orçamento caiu muito. E ela conseguiu o benefício. Eu me lembro de você ter me contado esse caso. Então, muitas vezes a gente vê que o benefício
é direcionado para pessoas de baixa renda, e às vezes a gente pensa que essa pessoa de baixa renda é que ela já não tem moradia e tudo mais, mas muitas vezes não, né? Uma pessoa que é diarista, que consegue fazer lá, sei lá, 7 faxinas por semana, e aí diante dessa situação caiu para 3 faxinas por semana, ela já não consegue mais se sustentar, né? Casos como esse são muito comuns também. Verdade, você lembrou desse caso que eu te contei, né? Realmente, e esse caso, eu lembro que ela veio assim, dizendo, eu queria trabalhar, né? Não é que eu não quero, mas eu preciso cuidar do meu filho, né? Precisa levá-lo, né? As consultas, ele fazia fisioterapia, acompanhamento com a psicóloga e educação em escolas diversas, então tinha que levar, tinha que buscar. Então, realmente, e ela veio em busca, na verdade, ela veio querendo saber se era possível, né? E por fim deu certo, mas é isso que você falou. Então, não é que a pessoa a gente tem ideia de baixa renda como aquele último caso, né? Mas não, isso que você citou. Às vezes a pessoa tinha uma renda, mas essa renda foi diminuída, ou, né, às vezes a questão da diarista também, ou às vezes da faxina, a quem faz faxina esporádica, né, depende de alguém chamar para fazer essa faxina, então a pessoa fica naquela dependência, ela não tem aquele dinheiro mensalmente, né, então cada caso é um caso, né, por isso que é importante essa avaliação particular, né, ver aquele grupo mesmo familiar, porque às vezes a pessoa acha também, mas eu tenho a minha renda, mas às vezes está ali dentro do 1/4 do salário mínimo per capita, né, por cabeça, por pessoa, do grupo familiar, então tem todas essas particularidades, né. Muito bom. Eu queria voltar para a Laila. Eu gostaria que você falasse da importância do pertencimento social da pessoa com deficiência, até para evitar o sofrimento emocional, né? Quando a pessoa não se sente pertencente. E caso esse sofrimento ocorra, como que a pessoa pode buscar ajuda? Bom, posso começar falando que, partindo do princípio de ser um ser humano, a gente já tem isso inerente na gente, né? De se sentir pertencente a um grupo, né? E quando a gente, vou colocar entre aspas, faz parte de uma minoria, né? Você se sente menos, né? Do que as pessoas, mais uma vez, aspas, normais, né? Ou seja, as pessoas que não têm algum tipo de deficiência. Então, a questão do pertencimento, ela impacta diretamente, assim, pautado na minha experiência pessoal, vou falar isso, impacta diretamente na questão da autonomia, e da autonomia diretamente da autoestima, e quando eu digo autoestima não é só aparência, sabe? É a questão de você conseguir fazer algo por você, você conseguir fazer algo pelo outro, você não se achar menos ou mais que ninguém. E eu acho que a Laís falou isso no começo da última fala dela, eu até anotei aqui, que muitas vezes realmente parece que a pessoa não tem deficiência, e eu ouço muito isso, sabe? Então eu acho que é um exercício para a gente fazer, e isso também entra na questão do pertencimento, de não querer comparar novamente, porque não é porque parece ou não parece, a gente tem infelizmente muito essa mania de julgar, né? Eu brinco que isso comigo é uma automilitância, quando eu me vejo fazendo isso, internamente eu penso assim, não, peraí, o que você está fazendo, Laila? E repenso, então é uma coisa a ser desconstruída em qualquer pessoa, porque a gente cresceu é algo que foi construído na gente, está enraizado, né, na gente, então é sempre uma questão a ser desconstruída. Então, como eu disse, independente se a pessoa é deficiente, se não é, se tem alguma outra questão, a gente sempre vai querer ter aquele sentimento de pertencimento. E daí entra outra questão, que é o que eu estava falando, quando amigos ou familiares, etc., estão andando comigo e eles não têm algum tipo de deficiência, são pessoas saudáveis, né, digamos assim, não tem nenhum tipo de deficiência, e percebem como faz diferença muitas coisas.
Então, não só a questão do pertencimento, mas a visibilidade também é muito importante, porque a partir do momento que você mostra que você tem dificuldade com N coisas, as pessoas passam a olhar. E quando as pessoas passam a olhar, você começa a ser visto, e daí já é meio que uma coisa que se retroalimenta, sabe? Já entra novamente na questão de se sentir pertencente a uma sociedade, né? E, mais uma vez, pautado na minha experiência pessoal da distrofia, eu preciso muito da ajuda das pessoas. E como eu disse na primeira pergunta, acho que na primeira fala, eu tento fazer o máximo, busco meios para ser mais independente possível, porque eu sou uma pessoa impaciente, né? E além de tudo, eu fico brava quando meu irmão não faz alguma coisa que eu peço no momento que ele pede, e é muito complicado. Então, assim, não só da questão de se sentir pertencente, autoestima e tudo mais, isso em mim foi trabalhado na psicoterapia, né? E pasme, eu fui buscar psicoterapia no 3º ano de faculdade, fazendo psicologia, né? E só busquei psicoterapia quando eu tive um colapso, porque eu me sentia, sabe, a pessoa mais inútil do mundo, porque eu pensava, por que eu tô viva? Se eu tenho uma doença que é degenerativa, ela tá piorando, eu tô sentindo ela piorando, eu tô vendo, tô sentindo, assim, eu me machuco feio por causa disso, sabe? E aí eu comecei a passar por psicoterapia, e não é sempre que você vai ter um vínculo, uma empatia com o psicoterapeuta. Quero deixar isso aqui, assim, registrado, que não foi o primeiro psicoterapeuta, foi o segundo, né? Eu costumo falar que deu match, né? E, assim, eu tô com ele há 3 anos e a gente trabalha muito as questões da distrofia. Eu demorei 1 ano para entrar no processo terapêutico, sabe? Eu só reclamava, eu não conseguia, sei lá, colocar de uma maneira ilustrada e enxergar uma luz no fim do túnel. Eu só queria terminar minha faculdade, e é isso. Tenho status na sociedade de estudante de psicologia. Depois que acabar, eu vou ser o quê? Que agora eu tô afastada. E aí? E se eu não conseguir me afastar? E, sabe, pensava tudo isso somado a eu sentindo a doença piorando, eu sentindo as dores, eu quebrando o tornozelo, eu quebrando o dente, estourando o joelho, estourando o queixo, sabe? Então, a psicoterapia, ela é muito importante. Eu diria que ela é indispensável, né? Ela é fundamental para ter saúde, não só uma saúde mental, mas física também, né? Porque decorrente disso a gente chama de comorbidades, né? Por conta da distrofia e de outras questões, eu desenvolvi sim depressão. Então, outro estigma que está aí para ser quebrado, uma psicóloga que teve e tem depressão patológica, e foi algo que se desenvolveu. Eu sou ansiosa, uma ansiosa crônica, eu tenho ansiedade crônica. Então, assim, por ser psicóloga, ou agora psicóloga, na época estudante de psicologia, eu me cobrava muito. E na psicoterapia, sempre fui desconstruindo isso e venho desconstruindo até hoje, porque como é uma doença que me deixa com dor, muitas vezes, ou eu caio, ou então percebo que ela tá piorando, assim, com mais fraqueza e fadiga. Quando eu vou fazer alguma coisa e me sinto mal, eu já falo do socorro, que o nome do meu psicoterapeuta é Eduardo. Eu falo, não tô bem, preciso conversar, preciso fazer tal coisa. Então, ele é meu suporte, sabe? Um psicoterapeuta falando como paciente, como uma psicóloga agora, um psicoterapeuta, ele não vai curar você, ele não vai falar o que você deve fazer, ele tá ali para te ouvir, te dar suporte. Então, eu falo que o Du é minha caixa preta, sabe? Eu sou tipo o avião e ele é minha caixa preta, sabe? Então, eu diria que a psicoterapia é fundamental para qualquer tipo de pessoa, para todos os tipos de pessoas, né? E eu queria aproveitar o espaço também para falar de um projeto que eu participo, que é um projeto acessível para pessoas que não têm condições de pagar psicoterapia, porque às vezes
julga ser muito caro, não tem condições, chama Projeto Ouvir, tem no Instagram, e aí por lá são cobrados valores sociais, tipo 20, 30 reais por sessões, e aparece muita gente, sabe? Enfim, para quem estiver ouvindo e tiver interesse, busca lá no Instagram, Projeto Ouvir, fica a dica. E façam terapia se possível, por favor, gente, ajuda muito. Muito bom. Essa importância de cuidar do ser humano como um todo, não é, Laila? Você falava anteriormente sobre a questão da rede de apoio, da gente conseguir ter pessoas que a gente troca essa confiança, formando essa rede de apoio para que possa se ajudar, né, a suportar os momentos de dificuldade emocional também, que não é fraqueza nenhuma, né? Quando a gente quebra uma perna, a gente sabe qual hospital que busca. Quando a gente tem sofrimento emocional, muitas vezes a gente não sabe aonde buscar ajuda, né? Então, pegando a sua dica, né, da página no Instagram que você passou, você pode repetir, por favor? Ouvir Projeto. Então é @Ouvir Projeto. Aí tem lá todo o grupo de psicólogos que participa, qualquer coisa pode mandar mensagem no direct, que os administradores respondem. E sim, gente, é acessível e funciona. Tem alguns relatos na página, se eu não me engano, eu acredito que tem assim. Mas é @Ouvir Projeto. Muito bem, @Ouvir Projeto. E também no site da ViaPrev tem uma parte social no nosso site, né, que leva para atendimentos gratuitos aqui em Campinas, pelo menos, né, em especial nas universidades. Na Universidade de São Francisco tem atendimento psicológico, na Unip, na Escola de Psicologia da PUC Campinas, na Faculdade em Anguera e assim por diante. Então lá no site da ViaPrev, que é viaprev.com.br, também tem essas dicas aí para você não deixar de procurar atendimento. Tem essa opção que a Laila passou também, muito interessante. E tem que cuidar do corpo como um todo, não é? Eu quero muito agradecer a presença de vocês aqui, a Laila, o Gabriel, a Laís. Peço que façam suas considerações finais e também deixe o seu contato para que os ouvintes possam tirar as dúvidas. Laila, muito obrigada. Eu queria agradecer o convite e o espaço, porque falar disso é muito importante, assim, e eu não costumo falar tanto disso, pasme, né? Então, para mim está sendo importante também ter esse espaço, esse espaço para falar. E para quem tiver curiosidade de conhecer meu trabalho, o trabalho do Projeto Ouvir, eu vou deixar minha conta do Instagram profissional, que é Laila Storari com S mudo, psicóloga. Então é Laila, aliás, @Laila Storari psicóloga. É um nome bem diferente, então acho que é fácil de achar. E queria muito te agradecer, Maura, pelo convite. Laís e o Gabriel também, porque trouxeram informações que eu não tinha, né? Porque às vezes eu tenho a vivência, muitas vezes eu não tenho algumas outras informações. Então, para mim também agregou muito. Eu queria muito agradecer. Muito obrigada, gente. Nós que agradecemos, viu, Laila? Também peço a Laís que faça suas considerações finais. Obrigada, Laís, por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Maura, e também quero agradecer a Laila por compartilhar com a gente, né, essa vivência dela. E é muito importante, né, a gente falar sobre as coisas que precisam ser faladas, na verdade. Então, quanto mais a gente falar, eu acho que mais pessoas vão ouvir, vão ter a oportunidade de se desconstruir e mudar, né, e cobrar essas mudanças também. Então, eu queria deixar aqui o contato da ViaPrev para quem quiser mandar uma mensagem no WhatsApp para a gente, tiver alguma dúvida sobre o LOAS, né, ou qualquer outro benefício. O DDD é 19, o celular é 981945219. Aí pode mandar texto, áudio, do jeito que preferir, quiser ligar também, a gente atende para conversar e tirar as dúvidas. Muito bom. Gabriel, suas considerações finais, por favor. Obrigada por ter vindo. Laura, eu que agradeço, como sempre, muito produtivo, muito bacana os nossos encontros. Queria agradecer muito a Laila, porque na nossa rotina cotidiana aqui a gente
fica vendo processos e páginas e palavras, né, e muitas vezes não enxerga o ser humano por trás delas. Então, ver a Laila trazer a experiência dela faz a gente manter esse equilíbrio, né, na nossa luta diária, que é a luta por busca de direitos aí a todos que precisam. Telefone fixo da Via Prévia, que vocês podem também estar acessando, é o 19 25 19 8090. Lá vocês também conseguem ser atendidos e tirar suas dúvidas, enfim, o que for necessário. Obrigado, pessoal. Muito bom. E obrigado a você, ouvinte da Rádio Via Prev, que acompanhou o nosso programa. Qualquer dúvida sobre esse programa ou sobre os benefícios do INSS, você pode entrar em contato com a Via Prev através do telefone, que também é o WhatsApp, que é o 19 25 19 80 90, ou pelo nosso site, que é o viaprev.com.br. Eu sou a Maura Âmbar e este foi o programa Via Prev Entrevista, que contou com o apoio técnico da Jo Leite. Até a próxima!